pode acontecer, como que você pode fazer isso. Bora lá, gente, quero escutar um pouquinho a realidade de vocês, o que vocês acharam aí? Caramba, a primeira vez que eu vi essa estatística, gente, eu confesso a vocês que eu assustei. Falei, puxa vida, achei que o negócio era um pouquinho melhor, né? E aí, de repente, você olha e fala, agências menores muda um pouco, né? Você tem 3, 5, muda um pouco, mas se você olhar, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que assusta a gente é o volume dos mornos. Não é nem o engajado ou o desengajado, é o tanto que está morno. Vamos lá, quero escutar vocês aí dentro da realidade de vocês. Quem começa? Posso começar? Pode sim, pode sim. Tá bom meu áudio? É que tá Tá. uma chuva aqui, não sei se tá bom, que aqui tá meio conturbado ultimamente. Chuva pra dedéu. Mas então vamos lá. Quando você começou a falar e mostrou estatística, eu pensei, poxa, eu sou uma privilegiada, eu tenho 50% de engajados. Aí você continuou explicando e falando e trazendo um pouco mais esse conceito, eu percebi, não achei, comecei a entender um pouquinho do problema. Na verdade, meu time é pequeno, né? Então, o percentual, às vezes, ele tem um impacto diferente da amostra, mas o que eu percebi? Na verdade, eu tenho um cara engajado, que é exatamente isso que você falou, que ele faz por conta e ele tem muita minha confiança, ele sabe disso, tem muita autonomia, então ele me surpreende porque anda sozinho, e talvez eu estivesse acreditando muito nesse meio morno, entendendo que eles estavam engajados, mas na verdade o que eu descobri agora nessa sua fala é que eles andam, eles vão, eles produzem, desde que eu esteja ali, dando todo o direcionamento. E aí isso não é engajamento, né? Ou não é o que se espera de um engajado. Pelo menos foi assim, o entendimento que eu tive e que eu evolui até então. Eu tenho também o desengajado, exatamente desse jeito que você falou. Eu acho que não sei mais o que a gente faz, a gente vai contornando, né? Mas percebi já onde que talvez esteja um grande problema, até mesmo da minha gestão, porque eu estou entendendo que eles são uma coisa que eles não são, ou que eles têm um desempenho que eles ainda não têm. Muito bom esse insight, Jaqueline. Assim, ó, sabe qual é a prova de fogo disso? É se você passou por isso recentemente, ou se você vai passar, ou se você passou em outra agência, em outra gestão, enfim. É assim, ó, quando eu volto de férias, ou quando eu tiro férias, esses que eu achava que estavam engajados, eles produziram? Normalmente não. Eles tiraram férias Normal, junto, né? eles tiram férias junto. Entendeu? Por quê? Porque é aquela coisa assim, ó. Gente, tem muito. Não precisa ir longe, vamos ficar perto. Pega em casa os filhos. Assim, você vai, faz tudo sozinho, o outro não faz nada, tem que ficar toda hora. E é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação. Mas tem pessoas que são. E aí entra um ponto importante, tá, Jaqueline, que às vezes as pessoas confundem. Não é, muitas vezes, essa pessoa, não é que ela é vagabunda, não é que ela não quer nada com nada, não é que ela quer o mal, não é que ela está insatisfeita. Às vezes não é isso. Simplesmente elas são reativas. Elas precisam do comando, controle, comando, elas precisam. Outros já não gostam. Mas essas pessoas que são mornas, por isso, em banco público, isso é mais evidente. Por quê? Vou dizer a vocês, eles têm aquela mentalidade completamente errada, porque se existe uma coisa que o banco público não é mais, é o mesmo que concursado. Não tem mais isso no banco público, gente. Cobra até mais que o banco privado. Eles descobriram que eu lembro certinho, há uns 7 anos atrás, eu fazia mentoria com uma gerente da Caixa e estava implementando sistemas na Caixa para averiguação de metas. E o povo já estava, naquela época, uns 7 anos atrás, caindo da cadeira e falando, como assim? Né? Como assim? E hoje se cobra tão quanto e até mais que os bancos privados. E o que acontece? Esses que a gente tem a falsa sensação que eles estão engajados, na verdade, eles são pessoas que precisam do comando controle, algumas, outras precisam de uma motivação, se é que é possível. Esses dias eu postei lá na rede social, porque tem gerente geral, gente, é assim, que bate, 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 depois faz comidinha, bate, 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 depois deixa bombom, bate, 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 faz churrasco em casa, bate, bate, e não resolve. A verdade é que eu até brinquei e escrevi assim, se o chocolate resolvesse, a meta era só todo mês você comprar uma caixa de bombom e tava tudo certo. Não precisava fazer mais nada. Todo mês você vai lá, compra uma caixinha de bombom, você tem certeza. Por que eu tô dizendo isso? Porque bombom é só um exemplo.
pode ser qualquer coisa. Algumas pessoas, elas dependem da motivação, depende de alguém puxar, depende de alguém empurrar. Elas são pessoas que não têm proatividade. Essa é uma realidade. E se você ainda tem dúvida de quem do seu time é assim, faz o seguinte, amanhã, nós estamos na terça, faz esse teste até sexta-feira. Já vou deixar tarefas práticas aqui para vocês. Até sexta-feira, o que você vai fazer para tirar sua dúvida dos mornos? Porque os engajados e desengajados a gente tem bem definidinho, né? Não precisa fazer muito esforço. Mas vamos olhar para os mornos. O que acontece nos mornos? Quer identificar? Faz o seguinte, amanhã é quarta, nós vamos pegar quarta, quinta e sexta-feira. 3 dias. E você vai propositalmente tirar o pé um pouco. Deixar ele fazer. Só para você ver. Eu acho que em 2 dias você já não vai aguentar esperar chegar na sexta. Amanhã e depois você já fala, meu Deus, a casa cai. Se eu fizer isso uma semana, ele mata o mês dele sem resultado. Faz isso, quarta e quinta. Não faz, porque não faz aquele mastigadinho que você faz, ou então não pergunta, ou então deixa. Era como se ele chegasse e ele sabe o que vai ter que fazer. Eu já adianto para vocês não se decepcionarem, tá? Eles vão, a produção comercial cai, negocial, e a operação ficar no operacional aumenta. Porque é isso que eles não entendem. Quando o cara não tá afim de prospectar, quando o cara não tá afim de gerar negócio, ele se esconde atrás da mesa. Ele reza para chegar a bucha que dura 1h30 para resolver.